tá falando da pornografia. Eu ia antes falar de pornografia, eu ia falar de droga, porque assim, eu estive em Los Angeles recentemente e, cara, lá a maconha virou um mercado, né? Já tá aprovado e tá todo mundo muito usando a canetinha. Eu usei mesmo, falei, cara, que porra é essa, tal. E, cara, eu confesso pra você que deu uma parada muito legal. Assim, não foi de chapado, é um outro tipo de coisa que dá uma parada meio, caralho, que legal, o mundo é legal, tudo é legal, tal. Tem perigo nisso? Não tem perigo? Porque eu trouxe aqui pessoas de cannabis e tal, e falavam de maconha, que a maconha ela é boa porque ela te leva para um lugar de relaxamento e cura doenças e tal, mas ao mesmo tempo o excesso. Eu sei que você vai dar uma de mãe e falar tudo demais faz mal, mas eu queria ouvir a sua opinião. Eu entendo quando você fala da cocaína. Porra, cocaína é álcool, que é uma parada que entra no lugar do cérebro que prejudica real. Uhum. A maconha é dita como uma erva natural. Como que isso pode afetar? É positivo? É negativo? Sua Cara, opinião? assim, a maconha ela é uma grande farmácia. Você pega a planta maconha, você tem ali CBD, substâncias específicas que têm altas atividades antitumorais, antiepilépticas, ansiolíticas, geradoras, diminui a ansiedade, até mesmo antidepressivas. Então, a cannabis sativa, ela é uma grande farmácia ali que com certeza deve ser estudada e implementada e já é implementada como estratégia medicinal. Concordo totalmente. O uso da maconha como, como planta recreativa, para dar um barato e curtir. Então, tirando da parte medicinal, maconha, concordo totalmente. Uso como forma recreativa. Eu acredito, Quando você diz Maurício. medicinal, é tipo assim, o cara que usa pra ficar bem, você considera isso medicinal ou Não, o cara que recreativo? tem um glaucoma. O cara que tem um glaucoma e fuma o Ah, cara que tem entendi. câncer e fuma Epilepsia. epilepsia e tal. Não é tipo, cara, eu quero fumar. Mas assim, estresse. Pois é, Estresse não é aí eu uma. vou falar agora. É. Cara, minha opinião sobre drogas, cara, é uma opinião muito controversa. E eu sou muito criticado pela minha opinião sobre drogas. E eu não teria tempo para explicar toda ela aqui, então talvez eu deixe algumas abas em aberto e A depois a gente gente chama você pode de novo. discutir de novo em outro Cara, momento. adorei, cara. Bater muito papo com Fechou, você. fechou. Acho que outra vem mês que vem e tal, a gente pode Vamos, expandir esse vambora. A galera debate. vai gostar. Porque assim, ó, na minha opinião, cara, entendendo o comportamento humano relacionado a drogas, não adianta nada e talvez seja inclusive pior você reprimir o uso. Você não pode falar para um adolescente não usar droga. Tipo, não usa droga. Cara, ele vai. Adolescente não tem córtex pré-frontal muito bem desenvolvido. Ele é extremamente rebelde, tem um sistema dopaminérgico hiper desenvolvido, que inclusive absorve um pouco das funções do pré-frontal, tentando fazer uma regulação emocional ali que dá bem errado às vezes. Tanto é que adolescente é a época que você mais pode tem propensão de se suicidar ou matar alguém. É na adolescência. O seu cérebro é totalmente diferente nessa época. Então ele não tem muito problema com regras. Assim, drogas, Maurício, de uma maneira geral, seria hipocrisia falar a pessoa não pode usar maconha e tal, porque se você vê a maior parte das vezes quem fala que é contra a maconha chega em casa e toma um uísque toda noite, ou fuma um cigarro. Cara, são duas substâncias que você está colocando no seu cérebro que modificam dopamina também, igual a maconha, por vias diferentes. Se você for pegar os estudos, por exemplo, é muito mais benéfico, e eu não estou dizendo para ninguém usar maconha, tá? Mas é muito mais benéfico a maconha do que o álcool, do que o cigarro. De longe, cara. Mas aí não cai naquela coisa da dopamina. Uau, que do caralho! E aí Mas, agora o sol é uma merda. mas aí assim, ó, aí você tem que ter uma população educada, né? Tem um pesquisador chamado Carl Hart, que ele é um neurocientista de Stanford também. Acho que é de Stanford, ou de outra faculdade, da faculdade de Nova York, talvez. Ele tem um livro muito bacana sobre drogas, chamado Drogas para Adultos, é o nome do livro. Um livro muito indigesto, que eu acredito que 95% da população brasileira não conseguiria ler sem passar meio mal e dar um embrulho no estômago. Porque nesse livro ele defende que qualquer adulto saudável, que convive em sociedade e que pague suas contas e que não seja violento e etc., possa usar qualquer tipo de droga. Ele inclusive usa metanfetamina como recreativo. É um pouco do Portas da Percepção. E ele é pesquisador sobre isso, ele é professor respeitado no mundo e tal. Então, assim, é muito. O mundo da neurociência em relacionado à droga é bem confuso, porque ao mesmo tempo
não é interessante usar por conta desses desbalanço dopaminérgico, mas ao mesmo tempo você não consegue garantir que as pessoas não usem, por conta desse desbalanço dopaminérgico. Todo Então mundo usa droga. Você é tá me uma querendo dizer o seguinte, todo mundo... todo mundo tem seus vícios, cara, inclusive comportamental. Se você pegar, por exemplo, o cérebro de uma pessoa que fuma cigarro, usa álcool, etc., você vai ver uma atividade aumentada de uma região chamada de núcleo accumbente naquela pessoa. Se você pegou uma pessoa que foi à igreja, mesma região se acendeu. E agora? Foi num jogo de futebol. Mesma região se acendeu. A pessoa que doa, faz filantropia, mesma região se acende. Então, cara, meio que todo mundo busca de alguma forma um comportamento reforçador. Se você achar na droga, na minha opinião, você vai correr muito mais risco de desbalancear esse sistema, porque a droga é mais agressiva. Se você encontrar no esporte esse comportamento de alívio, de diminuir tensão, diminuir o estresse, é muito mais saudável, porque o esporte você não está botando nada químico no seu cérebro. Uhum. É o seu cérebro que está gerando as próprias substâncias. Então, digamos que você falou pro estresse, pô, mas o cara que está fumando maconha é porque está estressado. Cara, você está colocando uma substância no seu organismo Pra banir outra substância. e é uma substância. Tudo bem que a gente produz endocannabinoides, que são substâncias. A gente meio que produz maconha no nosso cérebro, endogenamente. O nosso cérebro, Marcão produz pra caralho. o Porra. nosso cérebro meio que produz maconha, que é o Ah. sistema endocannabinoide, um sistema Sim. canabinoide interno. Só que você está botando exogenamente uma substância ali Desse tamaninho. e, cara, talvez assim possa desbalancear alguma região ou outra. E tem épocas da vida que não é. A gente sabe que a maconha tem grupo de risco, como qualquer outra droga. Álcool tem grupo de risco, cigarro tem grupo de risco, açúcar, que não é considerado droga, mas se você é um diabético, você é um grupo de risco para consumir açúcar. Leite, se você não tem a lactase que degrada o leite, você é grupo de risco. Qualquer substância tem grupo de risco. Maconha, adolescente não pode, porque muda o neurodesenvolvimento do cérebro, Então então é isso que a gente ia falar. não pode fumar maconha adolescente. Pronto. O Gestante que não que é pode. adolescente? Pelo menos até os 25 anos, É que é isso onde que que é. termina de amadurecer o córtex pré-frontal. Bicho, caralho, obrigado por você falar isso. Porque eu acho que a gente. É uma parada que eu tenho um achismo muito grande. Que qual que é o problema da sociedade atual? Que quem domina a sociedade atual é o adolescente. Porque onde está o dinheiro é onde está o digital. E quem comanda o digital é essa galera. Essa galera que vai até 25 anos. E essa galera, na minha opinião, não está amadurecida Mas não tá mesmo. Mas não intelectualmente tá mesmo. para poder dominar, para poder. Não tá. Eu digo às vezes que adolescente. Ai, cara, falta falar isso aqui, Agora porque você vai ter que falar, porque você você já tem falou, ai, uma gente. puta de uma audiência, cara. Os caras vão me encher meu Não, mas saco. eles vão entender, porque vocês vão Assim, amadurecer. adolescência, cara, é uma limitação neurológica. Adolescência. Porque você tem uma região no seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa aqui, que é a região envolvida com controle de impulso, gerenciamento de empatia. Eu não sei se vocês percebem, mas adolescente não é muito empático. Não, zero. Então o pai vai no jantar com o chefe e Eu não leva o quero, adolescente. pai. Pô, cara, o adolescente não consegue sacar que o pai paga as contas dele, que ele precisava ser empático um pouco para segurar a onda. Esse tipo de empatia, não é empatia ruim que eu tô falando. Ele tem uma dificuldade de ver o mundo. Se você bota um adolescente numa máquina de ressonância magnética funcional, que mede a atividade do cérebro, você pergunta para ele o que que você acha de você? O que que você é? Como é que você é? Como é que faz Quem um se julgamento enxerga. sobre você? Como é que você se enxerga? Vai acender uma região umas regiões do cérebro. Ah. Se você perguntar para o adolescente, como que você acha que o Maurício te enxerga? Ou que as pessoas aqui do estúdio te enxergam? Vai acender as mesmas regiões. Porque para o adolescente, a única forma das pessoas enxergar ele é o jeito que ele se enxerga, tamanho egoísta que ele é. Por Se isso você que. pergunta para um adulto, como é que você se enxerga, Maurício? Vai acender umas áreas. Aí você pergunta assim, como é que o pessoal lá te enxerga? Seus funcionários e tal. Vai acender outras, porque você consegue ver você pela perspectiva deles. Sim. O adolescente não consegue fazer Ou isso. seja, a maior hipocrisia da história é o adolescente achar que ele sabe pra caralho das coisas. É que assim, o adolescente ele tem o córtex pré-frontal, que é a região que controla impulso, faz você ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, ter controle empático, gerenciamento do seu comportamento, inibir o seu comportamento. Cara, eu não vou usar esse álcool aqui e dirigir porque pode dar merda. Ver as consequências, eu não vou pegar o carro do meu pai porque pode dar problema. O adolescente tem essa região menos desenvolvida, termina de amadurecer aos 25 anos, isso já é muito bem estabelecido na literatura neurocientífica. Só que o adolescente tem uma região tinindo, cara, uma Ferrari, que é o sistema dopaminérgico. Então o adolescente ama novidade, ama.
Por isso que thumb funciona. Você bota uma thumb com uma flecha vermelha, o cérebro do adolescente, aquilo explode na cabeça dele. Vou ter que clicar aqui para ver. Só que o que pode ser novidade, Maurício? E agora para fazer a meia-culpa aqui e também não descer o pau nos adolescentes. Novidade pode ser várias coisas, cara. Pode ser você usar droga, pode ser você ter comportamento de risco, Esporte. pode ser esporte, cara. Pode ser você ir morar em outra cidade Uma para fazer música nova. faculdade, uma música nova, morar em outra cidade para fazer faculdade, fundar o Facebook, abrir uma empresa. Hoje tem adolescentes de 19, 20 anos que são milionários já. Eu entendi o que você tá falando. Você entende o que eu quero dizer? E é Ele é genial. uma Ferrari, cara. Se você girar essa Ferrari pro abismo, ela vai pisar com tudo. Mas se você girar essa Ferrari para um lugar de produtividade, ela vai pisar com tudo também. O que determina para que lado vai? O ambiente que esse adolescente cresceu.